MacBook Air M1 foi lançado em 2020, porém agora com a chegada da versão M3 em março de 2024, essa primeira versão do chip da Apple foi descontinuada e passa a ser um pouco mais complicado de encontrar desse laptop novo nas lojas. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar se ainda vale a pena investir nesse primeiro modelo dos processadores da Apple. Fala pessoal, meu nome é André e este daqui é o canal Cereja Tech, e se você curte conteúdos feitos com muito carinho e qualidade para você, então se inscreve aqui no canal para apoiar esse projeto que está só começando. O chip M1 representou uma inovação da Apple ao abandonar completamente os processadores da Intel e apostar em uma arquitetura própria. E com isso, do ponto de vista do usuário, ela conseguiu alcançar alguns resultados muito interessantes, como a redução no superaquecimento, que era um problema muito latente nos processadores da Intel nos MacBooks, e como consequência da redução desse superaquecimento, ela também conseguiu oferecer outras vantagens, como uma maior durabilidade da bateria, aumento do processamento, já que esses novos chips aquecem menos e eles conseguem ser mais rápidos. Quem comprou desse laptop lá em 2020 ainda teve alguns problemas pela falta de compatibilidade dos programas com o novo processador da Apple, e aí eles utilizavam um emulador chamado Rosetta, que a própria Apple disponibiliza, porém ele poderia reduzir a performance de alguns desses softwares e não ser tão funcional. E uma dica, se você está pensando em comprar o MacBook Air M1 usado, é que você compre de fontes confiáveis, né? Confere direitinho a procedência desse computador para que você não caia em nenhuma furada. Confere se o Apple ID realmente está desvinculado para que você possa conectar a sua conta posteriormente. E um outro ponto muito importante é você verificar também a saúde da bateria, porque toda bateria tem a sua vida útil e se ela já estiver muito próxima do fim, você teria que pagar por uma manutenção ou até mesmo utilizar o Mac somente na tomada, o que não seria aí tão interessante porque você perderia a portabilidade. Então fica atento a esses detalhes para fazer uma boa compra. Eu comprei o meu laptop em 2022 por 8 mil e agora em 2024, na data da gravação desse vídeo, eu consegui encontrar ele novo na Amazon por 6.799 e no Mercado Livre por 5.500 reais em média. E eu deixei aqui na descrição o link para você conferir o valor dele hoje, e aí você aproveita e me conta nos comentários se você encontrou um valor mais caro ou mais barato do que o que eu informei aqui nesse vídeo. Agora, como todo produto da Apple, esse valor é bastante elevado, mas um lado positivo é que com o passar do tempo, esse valor não cai tanto assim. Então, mesmo que você vá comprar desse modelo usado, pode ser um pouco difícil encontrar alguma coisa que seja muito mais abaixo do que isso. E se você por acaso encontrar alguma oferta que esteja muito abaixo, é melhor desconfiar. O design dos laptops da Apple sempre foi muito bonito e isso continua sendo um destaque nesse modelo, e mesmo com o lançamento de novas versões, esse daqui ainda continua sendo muito atrativo. Ele pesa apenas 1,29 quilos e pode ser facilmente transportado utilizando apenas uma mão e me permite uma mobilidade absurda. E aqui vai uma informação interessante para você: 99% das pessoas que assistem ao meu conteúdo ainda não são inscritas no canal, e eu preciso que esse número aumente para poder mostrar para as marcas que tem uma comunidade crescente aqui. Então eu conto com a sua ajuda em deixar a sua inscrição. Esse modelo, tanto quanto as suas próximas versões, continua tendo apenas duas portas USB do tipo C e a saída P2 para fones de ouvido, com a diferença que os novos modelos voltaram com o carregamento através de MagSafe, que pode ser interessante em algumas situações, mas no meu home office, por exemplo, eu utilizo somente o USB tipo C e é mais do que suficiente. Quem utiliza laptops da Apple já sabe que, se precisar de utilizar pendrives ou qualquer outro tipo de conexão externa, vai precisar de um hub ou de uma docking station. No meu dia a dia eu utilizo duas, uma genérica que eu comprei na AliExpress há bastante tempo, e ela é interessante porque eu consigo descarregar os vídeos e fotos que eu faço com a minha câmera diretamente no laptop, e essa aqui da Satechi, que é uma dockstation muito mais robusta, que possui conexão para cartão, diversas entradas USB, fone de ouvido e microfone, Thunderbolt 4, saída para 4 monitores, conexão de rede de alta velocidade e muito mais. Eu estou preparando um vídeo para falar exclusivamente sobre ela, e dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, é só clicar no link na descrição. E já para mim, a saída de fone de ouvido fica praticamente esquecida, porque eu já estou muito acostumado a utilizar fones Bluetooth e hoje em dia já não tem tanto aquele problema de delay e conectividade que tinha nas versões anteriores do Bluetooth. Então, para manter a praticidade de ir de um lugar para outro, eu prefiro muito mais utilizar um fone sem fio. No meu caso, eu utilizo o Anker Soundcore Live Q10, que foi o primeiro vídeo que eu trouxe aqui para o canal e é o fone que continua comigo até hoje. Desse modelo que eu uso não tem mais disponível para venda, mas a Anker é uma marca
muito confiável e tem fones de muita qualidade. Então eu vou deixar o link aqui de alguns que são até melhores do que o que eu uso, e aí se você tiver precisando de algum fone, é só ir lá e conferir. Agora falando sobre a tela, nos novos modelos a Apple trouxe melhorias importantes, mas que só fazem diferença quando você compara as versões lado a lado. Sem levar isso em consideração, a tela dele é excelente e tem um nível de brilho excelente também. Talvez esse brilho não seja o suficiente apenas em ambientes abertos e com muito sol, que eu nem recomendo tanto para uso, já que a tela dos MacBooks geralmente tem muito reflexo e mesmo que o brilho fosse maior, isso continuaria sendo incômodo. Então, para utilizar em lugares com um melhor controle de luz, ele vai ser perfeito. A resolução da tela chega a 2560 por 1600 pixels e tem um tamanho de 13 polegadas. Essa densidade de pixels sempre funcionou bem para mim, pois eu posso configurar o MacBook para que os elementos fiquem menores, ganhando mais espaço para organizar os apps e ainda ter uma legibilidade muito boa. E se você preza por qualidade de imagem e fidelidade nas cores, essa tela também é ideal porque ela cobre 99% do espectro RGB. O grande problema dos notebooks da Apple com esse novo chip é a limitação a utilizar monitores externos, sendo que no MacBook M1 você consegue conectar apenas um monitor externo, e se por acaso você precisar de conectar dois monitores, apenas com o chip M3 você vai conseguir isso, e mesmo assim você vai precisar fechar a tampa do Mac para que os dois monitores funcionem. O que acaba se tornando um grande problema, porque quando você fecha a tampa, você perde acesso ao webcam, ao teclado, ao trackpad, e aí você vai depender então de novos dispositivos externos. Inclusive, se você quiser ver o vídeo sobre o MacBook M3, é só conferir o card que está aqui em cima, mas deixa para depois que acabar esse vídeo aqui. Já a webcam tem uma qualidade aceitável e vai funcionar muito bem para fazer chamadas de vídeo, sendo que a resolução é de apenas 720p. O teclado geralmente é vendido no Brasil com layout americano, mas é muito fácil de se acostumar com ele, e é possível digitar todos os caracteres do nosso idioma, como cedilha e acentuação. Sem contar que ele possui o teclado retroiluminado e a sensação tátil ao digitar nele é muito agradável. O trackpad sempre foi um destaque nos laptops da Apple porque eles são muito dinâmicos e responsivos e eles permitem a utilização de diversos gestos para executar comandos mais específicos, fornecendo também uma resposta tátil muito agradável. E esse trackpad tem um funcionamento igual ao dos celulares, que pelo fato de você ter um teclado virtual, você não tem uma resposta tátil, então existe um motor que vibra toda vez que você digita uma tecla nesse teclado virtual. E já no trackpad, ele tem um motor para que ele te dê essa resposta tátil, realmente fazendo com que você tenha ali movimentos muito mais precisos. O Mac M1 sempre funcionou comigo muito bem para trabalhar com softwares como o Adobe Lightroom, Photoshop, Illustrator, e apenas quando eu tentei fazer algumas animações utilizando o Adobe After Effects é que eu encontrei algumas limitações, então animações vetoriais eu conseguia fazer com facilidade, porém se eu precisasse de algo mais complexo era impossível. E ele também funcionou muito bem comigo no meu fluxo de trabalho como desenvolvedor front-end, utilizando o VS Code para desenvolver aplicações em React. E já aqui no YouTube, quando eu vou editar vídeos utilizando o DaVinci Resolve, eu sempre precisei editar esses vídeos com a linha do tempo configurada para Full HD e só na hora de exportar é que eu configurava para 4K. Assim, a edição ficava bem mais fluida e ele começava a aquecer só na hora de exportar mesmo. E falando em aquecimento, quem já usou os MacBooks com processador Intel deve lembrar de como o superaquecimento era um problema crítico e que gerava muito desconforto ao utilizar ele no colo. Eu já cheguei ao ponto de colocar o Mac na geladeira de tanto que ele esquentava enquanto eu exportava um vídeo. É claro que eu estou falando do chip Intel, que a Apple não utiliza mais, só que isso era um problema que acontecia e era muito crítico, realmente incomodava de trabalhar com ele no colo, por exemplo. É claro que se você utilizar algum programa que demande um processamento mais intenso, esse aquecimento pode acontecer, mas ele é menos comum. E se você for um usuário, digamos que normal, que utiliza softwares comuns do dia a dia, esse problema não vai acontecer com você. E um último ponto para se falar aqui é sobre a duração da bateria, que em um modelo novo pode durar até 18 horas, e no meu uso geralmente eu consigo passar um dia inteiro sem precisar carregar. É claro que isso sempre vai variar do uso que você faz do computador, mas se você se considera um usuário mediano, digamos assim, que vai utilizar softwares mais comuns e que não demandem tanto processamento, com certeza ele vai ser muito mais do que suficiente para a maioria das suas necessidades.
Então, para concluir, com certeza escolher o MacBook Air M1 pode ser uma excelente opção, porque ele vai ser o que te oferece melhor custo-benefício com os novos chips da Apple. No meu caso, por exemplo, ele atendia também a maioria das minhas necessidades. É claro que na versão M3 já tem um ganho de 60% em performance, mas que de fato só percebe quem utiliza o computador ao extremo, seja editando vídeos ou trabalhando com softwares que realmente demandem um maior volume de processamento. Agora, se você vai utilizar para estudos ou para softwares como Word, Excel e coisas do tipo, ou até mesmo para assistir conteúdo na internet, com certeza absoluta ele vai te atender muito bem e é uma excelente compra. Então eu espero muito que você tenha conseguido tirar proveito desse vídeo de hoje e aproveita que você chegou até aqui para considerar assistir mais algum desses outros vídeos que estão aparecendo na tela para você. Mais uma vez, meu nome é André e este daqui é o canal Cereja Tech. Valeu!